Deputado, você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos também nazistas. nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil, de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Porque você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu mando, incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Deixa eu aproveitar, voltando um pouquinho então na questão das facções, das organizações criminosas, na avaliação do senhor, como que fica a soberania nacional? Não corre um risco com essa decisão dos Estados Unidos? Não. Primeiro porque nós consideramos, eu acabei de citar para você o exemplo do Hezbollah, a gente não viola a soberania dos países árabes pelo Brasil considerar que o Hezbollah seja uma organização terrorista, como praticamente todo mundo livre considera, né? Então, é um ato unilateral de soberania do próprio país ele decidir quais organizações o seu país considera como terroristas ou não terroristas. E não interessa se são nacionais ou são internacionais. E os Estados Unidos tomam essa decisão não porque está preocupado com o crime organizado no Brasil, é porque está preocupado com a exportação de drogas para os Estados Unidos, é porque está preocupado com a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, é porque está preocupado com os americanos. Que esse é outro ponto também. Muitas vezes o discurso bolsonarista dá a entender, e eu já escutei isso várias vezes, não, se o Lula não conseguiu combater as facções criminosas, então vamos deixar o problema para o Trump. O Trump não vai trazer nenhuma tropa aqui para trocar tiro com um faccionado, ele não vai acabar com o crime organizado aqui. Só o Brasil é capaz de enfrentar as facções criminosas brasileiras. Os Estados Unidos vai enfrentar essas facções fora das nossas fronteiras no que interessar para os Estados Unidos. Não existe nenhum risco em relação à soberania, mesmo porque os Estados Unidos já invadiram países que ele não considerava que tinham organizações terroristas. Então, se o Trump quiser invadir um país, ele tem o poder bélico para isso, ele não precisa declarar nenhuma organização terrorista, ele vai lá e invade, como ele já demonstrou que pode fazer, né, assim como outros países desenvolvidos que têm capacidade bélica para isso, podem fazer também. Infelizmente, o Brasil,
apesar desse discurso de soberania que o governo Lula faz, recentemente teve uma entrevista do ministro da Defesa dizendo, aspas, não temos defesa. Ou seja, se o ministro da Defesa diz que a gente não tem defesa, nós não temos soberania. Nós não mandamos nosso próprio território. 40 milhões de brasileiros estão sob o domínio de territórios dominados pelo crime organizado, né? Ao mesmo tempo, se qualquer país quiser invadir o Brasil, qualquer país desenvolvido ou qualquer país que tenha forças armadas minimamente financiadas e estruturadas, eles vão invadir. Nós não temos soberania porque nós não temos como nos defender. Deputado, quero perguntar para o senhor sobre o fim da escala 6x1. Né? Foi uma votação quase que unânime ali na Câmara dos Deputados, mas o senhor votou contra o fim da escala 6x1. E eu quero entender do senhor se o senhor enxergou algum problema no texto da PEC ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Até para corrigir, né? Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Agora, o que eu não fiz, né, e modéstia à parte, corajosamente, porque a maioria dos deputados foram covardes, inclusive muitos, aliás, a maioria que eu conheço que votaram a favor, não acreditam na PEC. Não acham que ela vai ter efeitos positivos. Então, tem uma diferença muito grande entre, e eu me separo muito desses deputados, de que quem tem uma convicção e vota contra ela por populismo eleitoreiro, né? E quem tem a convicção e mantém essa convicção na hora da votação, que é o meu caso. Então, a PEC não acaba com a escala 6x1, porque acabar com a escala 6x1 envolve enriquecer o país, envolve uma mudança material, envolve uma mudança de dinheiro. E para ter uma mudança de dinheiro, precisa ter corte de gasto e reverter esses gastos em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nos últimos 40 anos não fez. A nossa produtividade nos últimos 40 anos cresceu 18%, isso não é nada. Os nossos pares países em desenvolvimento cresceram 130%. Isso fez com que os trabalhadores dos outros países, eu não estou falando dos desenvolvidos, dos nossos pares, pudessem trabalhar menos e ganhar mais. Colocar um texto na Constituição dizendo que está proibido, o que tem muita coisa que está proibido no nosso país e que acontece na prática todos os dias. Inclusive, né, legalmente, você só poderia contratar via CLT. A gente tem a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros que ou são informais ou são PJ, porque a CLT faliu. Da mesma maneira que não adianta você colocar um texto na Constituição achando que aquilo vai se transformar em realidade se você não toma uma ação efetiva para aquilo se tornar realidade. Na Constituição a gente tem o direito à saúde, à educação, segurança, lazer, trabalho, moradia. Nada disso é direito na realidade, é só no texto da Constituição. Então podem colocar o que quiserem no texto da Constituição. Se não tiver um governo que efetivamente vai trabalhar para aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade do país, a melhorar nossa balança comercial, melhorar o nosso superávit primário, desvincular o nosso orçamento, ter espaço de gasto discricionário para fazer investimento em infraestrutura, não vai ter trabalhador trabalhando menos, né, e recebendo a mesma coisa. Isso, inclusive, eu até coloquei na votação que se entrasse em vigor agora, imediatamente, as pessoas iam ver claramente que não ia mudar a realidade delas. Vou contar uma novidade, deputado. Eu não sei se você sabe, mas você é criticado pela esquerda. Seu movimento ajudou a eleger Jair Bolsonaro, né? Seu movimento, e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje. Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi pro segundo turno, tivemos que fazer o voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou,
né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária, mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alerj era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso a família Bolsonaro não fala, que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então, essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído, que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Outro ponto, a pesquisa agropecuária, né, a Embrapa também, nosso agro é uma referência para o país. E é importante as pessoas não caírem daquele mito de que nós fomos abençoados com uma terra que é produtiva. Nós não fomos abençoados com uma terra que é produtiva. A gente teve que aprender do zero como fazer agricultura no país tropical, né? A gente não teve a oportunidade de aprender com europeus como se faz agricultura, porque o clima é diferente, a gente teve que se virar aqui, né? Então, nós somos, de fato, nós estamos na ponta de... Não é só, tem um monte de terra e você planta um monte de coisa, dá, e por isso que o Brasil exporta. Não, o Brasil exporta e produz muito, porque tem muita tecnologia. O aumento de produtividade do agro brasileiro é de 2,5% ao ano. Pesquisa pública da Embrapa, Pesquisa pública da Embrapa. Eu estou falando de investimento público, né? Acabei de falar para você que o investimento privado, ele é intensivo em capital, muito arriscado e demora para dar retorno. Por isso tem que ser dinheiro público. E é por isso que precisa ter ajuste nas contas públicas. Porque hoje o orçamento tem muito gasto obrigatório e pouco espaço discricionário. O investimento é feito com espaço discricionário, porque os gastos obrigatórios você precisa gastar no dia a dia e não dá retorno no longo prazo. Por isso que é importante ajustar as contas públicas, para você ter o retorno do investimento público. Da mesma maneira, outro exemplo, a aviação civil, né, com o ITA, com a Embraer. Outra iniciativa de investimento estatal e pesado principalmente em formação de capital humano. A gente trouxe professor do MIT, a gente trouxe professores brilhantes do mundo inteiro para fazer a fundação do ITA, para formar um capital humano de altíssima qualidade, e esse capital humano de altíssima qualidade faz com que a gente seja referência em aviação civil no mundo inteiro. Aliás, curiosidade,
Dentre as sugestões de tarifa de 25% do relatório americano, uma exceção é justamente a aviação civil. Exato. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.